Olá, meus amigos. A nossa aula de língua portuguesa vai ter como gênero textual da nossa leitura as histórias em quadrinhos, mais conhecida pela abreviatura HQ. E vocês vão ter esse material no livro didático na página 80 e vamos resolver algumas questões da página 81. A questão da número 1 até a número 5. E eu transformei as questões que são discursivas em questões objetivas, tá? Então, aquela questão que você tem que escrever uma resposta, ela fica sendo uma questão de múltipla escolha, tá? Você vai marcar ali entre duas alternativas. Então, livre conexão e uso, página 80, 81, responder as questões propostas e relembrando, pessoal, alguns alunos já mandaram para mim o material escrito ali no livro, tá? Há um aviso, né? Não escreva no livro. Então, não pode escrever no livro porque ele vai ser devolvido e outro aluno vai usá-lo no próximo ano, tá bom? Vamos lá, então vamos para a leitura. Você vai ler agora uma das aventuras de dois famosos personagens dos quadrinhos, Calvin e seu amigo imaginário Haroldo. Hobbes, no original em inglês. Haroldo é um tigre de pelúcia que ganha a vida quando Calvin está sozinho e volta a ser brinquedo quando as pessoas estão presentes. A gente conhecer um pouquinho mais dessas personagens, especificamente aqui do Haroldo, né? Então, já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como minhocas mortas. Uau! Olha o tamanho daquela poça. E aí os risos, né? E a brincadeira. Muitos risos. Droga, minha cueca está ensopada. Agora vai dar uma coceira e ralar meu traseiro a tarde toda. Bem, mas valeu. Por isso que nunca usa essa coisa. Bill Watterson, Calvin Haroldo, e é o endereço, né? Esse material, pessoal, está no livro de vocês na página 80, né? Então, o livro didático é na página 80. A gente vai encontrar um pouquinho aqui, lá também, falando sobre Bill Watterson, né? Bill Watterson é William, né? Bill é a abreviatura de William, tá, pessoal? Assim como nós temos aqui Zé, né? Por exemplo, para José. 1958. É cartunista norte-americano, autor de Calvin Haroldo, série de tiras e histórias em quadrinhos, criada em 1985, publicada em jornais, coletâneas e na internet. O autor deixou de publicá-las em 1995. Aí, ao lado aí à esquerda, pequena imagem, uma caricatura de Bill Watterson, né, feita pelo próprio artista em 1987. Ok? Vamos resolver a primeira questão. Lembrando novamente, não escreva no livro. Então, vocês anotem no caderno, tá? E, para mim, basta você colocar o seu nome, turma e a data. E colocar as respostas. Número um, você vai responder o que for correto. Nós vamos resolver a primeira, para vocês terem uma ideia mais tranquila aqui de forma discursiva, tá? Então, as histórias em quadrinhos apresentam uma narrativa, ou seja, contam uma história com começo, meio e fim. Texto narrativo, aquele básico, né? Começo, meio e fim. Na história em quadrinho que você leu, que história é narrada? Então, rapidamente, o que é narrado aí nessa história? Calvin e seu amigo Haroldo saem para passear por uma floresta ou um bosque após uma chuva. Isso está claro no texto, né? Eles brincam, ficam alegres, até que Calvin percebe que a cueca dele está ensopada. No fim, ele acha que valeu a pena. Ok? De maneira sintética, é assim que você pode fazer um resumo. Ele viu umas minhocas mortas no chão, faz parte ali do passeio dele, né? Se você quiser ampliar essa explicação, colocar.
Pode ser feito assim também, ok? Vamos para as próximas questões que serão de múltipla escolha, questões objetivas. Número 2. Uma história em quadrinhos pode ser identificada por um título ou pelo nome dos personagens que aparecem nela. Em qual dos dois casos a história que você leu se encaixa? Letra A, por um título para a história, ou letra B, pelo nome dos personagens que aparecem nela. Vamos para a próxima. Terceira, releia o primeiro quadrinho da HQ e responda. Já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como... Bom, letra A. Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Quais recursos no balão de fala confirmam essa busca do personagem? Letra A. A pergunta Haroldo sobre haver notado o ar cheirar diferente e a interrogação. Ou letra B. A repetição do termo comparativo como e as reticências. Olha só, vou relembrar. Tá? Os balões das histórias em quadrinhos, né? Nos balões de histórias em quadrinhos, nós vamos ter sempre as letras em caixa alta, quer dizer, todos em letra maiúscula. Tá? Isso é uma exclusividade da HQ. Quando vocês forem dar resposta, forem produzir seus textos, não escrevam com a chamada letra bastão. Você deve usar maiúsculas e minúsculas, ok? Então façam isso. Quando forem escrever, produzir seus textos, redações, respostas, não escrevam tudo com letras maiúsculas. Você deve escrever usando as regras que a gramática estabelece. Maiúscula, para letras maiúsculas, há regras específicas. Por exemplo, nas iniciais dos nomes próprios, no caso, nome de pessoas, nome de lugar, nas siglas, em algumas siglas, apenas a inicial ela é maiúscula e as demais não. Mas normalmente você vai ter lá uma sigla dos estados, das unidades da federação, Ceará, por exemplo. Né? Então, o CE maiúsculo, Rio de Janeiro, RJ, São Paulo, SP, e você vai encontrar essas letras maiúsculas. Siglas de organizações e instituições públicas como INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, as siglas de alguns partidos políticos são com letras maiúsculas e às vezes maiúsculas e minúsculas, nos casos. Então, deve-se observar a regra para usar maiúsculas, tá certo? Vamos voltar aqui para a questão. Então, Calvin busca um elemento de comparação para o ar que respira. Quais recursos no balão de fala confirmam essa busca do personagem? A pergunta Haroldo sobre haver notado o ar cheirar diferente à interrogação, ou a letra B, a repetição do termo comparativo como e as reticências. Próxima. Letra B. Pelo cenário no quadrinho, a expressão de Calvin que expectativa o leitor tem a respeito da comparação que será feita pelo personagem sobre o cheiro do ar. A expectativa de algo agradável ou a expectativa de algo desagradável, a letra A, ou a expectativa de algo agradável? Tá? Agradável, bom, né? Ou desagradável. Próximo. Na letra C, a pergunta é: releia o primeiro quadrinho da HQ e responda. Pela observação da sequência dos quadrinhos, a busca de Calvin pela comparação certa é preenchida. Por quê? Então, olha só. Na sequência dos quadrinhos, nós já vimos o primeiro quadrinho. E na sequência nós temos esses aí. Minhocas mortas. Uau, olha o tamanho daquela poça. Uhul! Né? Então temos aqui a sequência dos quadrinhos. A busca de Calvin pela comparação certa é preenchida. Por quê? Aí você vai responder sim, pois havia um cheiro agradável de plantas aromáticas, ou não, pois havia muitas minhocas mortas. Ok?
Na letra D, da número 3, né, ainda. Que elementos gráficos da HQ permitiram que você chegasse à resposta da pergunta anterior? Olha só, os elementos gráficos são aqueles elementos não verbais. Quando nós temos um texto de histórias em quadrinhos, nós temos elementos verbais, que são as palavras escritas, né? E elementos não verbais. Então, os elementos gráficos, né? A arte, o desenho, a expressão facial, incluindo aí o olhar, a boca, os gestos das personagens. Então, esses são os elementos gráficos da HQ. E que elementos permitiram que você chegasse à resposta anterior, à pergunta anterior? A expressão de nojo das personagens ao ver as minhocas mortas ou a expressão de alegria ao encontrarem uma poça? Lembra que essa pergunta é relativa àquele primeiro quadrinho que fala sobre a expectativa ao sentir um cheiro diferente no ar. Comparando ali, né? Ok? Então, respondam a essa questão. O primeiro quadrinho novamente e o segundo, né? Agora volte à HQ e compare as expressões faciais dos personagens no primeiro e no segundo quadrinhos. De que modo a mudança entre elas contribui para criar humor na história, o humor da história? No primeiro quadrinho nós temos aí a expressão facial de Calvin e a segunda. De que modo contribui? Letra A expressão de satisfação no primeiro quadrinho e no segundo de tristeza produz humor. Há uma expressão de satisfação no primeiro quadrinho e no segundo, de nojo, produz humor. Ok? Próximo, então. Aqui é uma questão que foi resolvida o primeiro como exemplo, tá? O número 1, por exemplo, né? Nas histórias em quadrinhos, a expressão facial dos personagens contribui para a construção dos sentidos da narrativa. Observe a expressão de Calvin e Haroldo nos quadrinhos indicados a seguir. No caderno, faça uma correspondência entre as colunas, indicando o que parecem sentir os personagens em cada um deles. No caso aqui, no primeiro quadrinho, há uma expressão de contemplação. Tá? Então, no primeiro você vai encontrar uma expressão de contemplação. Pessoal, professor, o que é contemplação? Aí é um trabalho de vocês pesquisar no dicionário, tá? Dicionário online, pesquisar no dicionário para entender o que é. O que é decepção, professor? Contrariedade, não sei o que é essa palavra. Você tem que pesquisar no dicionário. Os professores, eu não tenho um dicionário em casa. Você tem um dicionário no celular. Você pega ali, coloca no Google, dicionário, ou então coloca lá simplesmente a palavra e vai aparecer um sinônimo para ela, um significado. Bom? Nojo, contemplação, decepção, contrariedade. E você vai relacionar a coluna da esquerda com a da direita. Qual expressão é de alegria? É no primeiro, segundo, quarto, sexto ou oitavo quadrinho. Aí você vai colocar, né? No caso aqui você pode fazer pela sequência daqui, ó, do numeral romano, os algarismos romanos. E vai colocar. Segundo quadrinho é o quê? Decepção, contrariedade, nojo. Terceiro quadrinho, ou quarto quadrinho, número 3, você encontrou o quê? Nojo, contemplação, decepção ou alegria? No número 4, sexto quadrinho, não confundir número com quadrinho, tá? Então, número 4, sexto quadrinho. O que é? Alegria, decepção, contemplação ou nojo? Você vai responder. Primeiro quadrinho, letra C, contemplação. Isso aqui eu já respondi para vocês, só para ficar mais fácil. E o próximo, né? Número 2, qual seria? Número 3, número 4 e número 5. Tá bom? Olha aí os nossos amigos aí. Aqui mais um quadro deles, né? Às vezes eu acho que o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em algum lugar do universo é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco. Bem inteligente, né? Bom, responda as questões, enviem apenas as respostas com o material identificado, tá bom? Então, é isso que tem que fazer. Vamos lá, pessoal. Vamos ao trabalho. Fico aguardando aqui a participação de vocês.